O senador Marcos Duval solta uma bomba e a República se encontra em crise mais uma vez. Tudo isso porque, segundo ele, houve uma reunião entre o ex-presidente Bolsonaro juntamente com o ex-deputado Daniel Silveira, mais o senador, no qual foi tramado um golpe de Estado, no qual Marcos Duval, o senador, seria responsável por fazer uma gravação ilegal com o ministro Alexandre de Moraes e tirar dele uma confissão que houve alteração no resultado das eleições. Mas petistas já acham que isso é uma espécie de cavalo de Troia, uma arapuca para que o Senado Federal abra uma CPI dos atos antidemocráticos e das próprias eleições, podendo tumultuar o governo Lula. Afinal, o senador é o salvador da pátria ou o traidor do bolsonarismo? Para você entender toda essa complexa história que coloca a República em mais uma crise, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Olha, mais um assunto importante e bombástico, né? República em crise e possível golpe orquestrado por Bolsonaro. Afinal, quem foi que bolou o suposto plano? Bolsonaro, Daniel Silveira, Marcos Duval? Fala a verdade, sim ou não? E que história é essa de CPI? Mas antes de ir para as reportagens que eu separei para você no dia de hoje, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, mas gosta de receber todos os vídeos e ficar muito bem atualizado para o seu dia, clica no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, não esquece de badalar o sininho das notificações, isso é muito importante para você receber todos os vídeos na hora que eu posto. E claro, já deixa seu like, porque isso ajuda demais. O like é muito importante mesmo e ó, o nosso perfil no Instagram tá bem aqui para você seguir lá, bem mais próximo, ter um contato direto, inclusive sugerindo temas para os vídeos e fazendo comentários lá também. Lembrando que os comentários aqui nos vídeos são completamente liberados, quero sempre saber a sua opinião. Já te faço a pergunta, no que você está vendo na mídia aí, o Marcos Duval, senador, que até então era chamado de bolsonarista, é um salvador da pátria ou ele é um traidor? Já quero saber aí a sua opinião, mas vamos lá para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje. Obrigado aí pelo seu like, que eu sei que você já deixou. Então vamos lá, primeira reportagem no dia de hoje, G1 diz assim, ó, Marcos Duval presta depoimento à Polícia Federal e diz que Bolsonaro em nenhum momento, abre aspas aí, ó, mostrou contrariedade, fecha aspas, ao plano golpista. Então, meio que tá colocando o ex-presidente na fogueira, dizendo, olha, talvez o plano nem tenha sido dele, mas ele não falou nada também. Vamos lá para as letrinhas pequenas para você entender, já que é muito assunto e é algo bem complexo, tem muita contradição, eu vou explicar tudo bem certinho na ordem cronológica. Vamos lá. Em um depoimento de quase 4 horas à Polícia Federal, a PF, nesta quinta-feira 2, o senador Marcos Duval, do Podemos Espírito Santo, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro PL em nenhum momento mostrou contrariedade ao plano golpista proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que no momento ele está até sem partido, não tenho certeza não, mas eu acho que é. Então vamos lá, vamos entender o contexto. Tava rolando uma live na madrugada aí, eu acho que inclusive era do Marcos Duval com membros do MBL lá do Movimento Brasil Livre, e ele soltou uma bomba, disse que iria sair uma reportagem da Veja, na qual ele delatava um plano de golpe, né, do Bolsonaro. No primeiro momento ele fala Bolsonaro, e aí obviamente que todos os holofotes se viram aí para o ex-presidente como se ele fosse um golpista, já que tem aí muitos indícios, né, de um possível golpe e até mesmo uma espécie de minuta de um golpe na casa aí do ex-ministro da Justiça, que também foi secretário de Segurança do DF, que inclusive está preso por causa do Alexandre de Moraes. Então veja que é muita informação. Só que posteriormente ele mudou a versão, então já tem muitas versões e aí agora o plano parece que não foi proposto pelo Bolsonaro, mas na verdade proposto pelo Daniel Silveira, e o Bolsonaro estava presente na reunião e ficou de forma pacífica, aliás, passiva, não fez nada, não esboçou nenhuma reação, tipo, se o plano estava completamente errado, né, um golpe de Estado que vai contra o Estado Democrático de Direito, o presidente, como um defensor aí do Estado Democrático de Direito, deveria interferir. Mas aí o Bolsonaro já está sendo tirado aí do protagonismo, mas ainda assim envolvido no caso. Continuando. A revista Veja, Duval acusou Bolsonaro e Silveira de organizarem uma reunião em dezembro, ou seja, pós-eleição, para propor gravar sem autorização alguma conversa que comprometesse o ministro Alexandre de Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. Então, por que especificamente esse senador? Porque existe uma proximidade entre o senador Marcos Duval e o ministro Alexandre de Moraes, uma vez que o Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, época em que Duval prestava serviço para a Polícia
do estado de São Paulo, no qual ele dava treinamentos, então houve uma proximidade com relação aos dois. Então, por isso, procuraram o senador para que ele fosse até o ministro Alexandre de Moraes, propôs ali uma conversa e fosse conduzindo o papo até que o Alexandre de Moraes pudesse soltar aí algo dizendo que ele interferiu no resultado das eleições ou minimamente que ele prejudicou o Bolsonaro em detrimento do Lula para que saísse aí o resultado esperado por praticamente todo o STF, né, que era a eleição do Lula e a saída do Bolsonaro. Agora, o que eu acho disso aí antes de ir para a continuação dessa reportagem? Eu acho que é uma denúncia muito, mas muito fraca e que coloca basicamente aí o Marcos Duval como um protagonista, puxando aí o protagonismo para ele. Porque, sinceramente, o que não faltam são contradições no depoimento dele. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Inclusive, membros do PT já dizem que isso é um plano, é uma arapuca para pegar o presidente Lula e o próprio Alexandre de Moraes abrindo uma CPI no Senado. Lembrando que o Senado é a única instituição que pode investigar ministro do STF e talvez colocar aí um impeachment, uma lava-toga, o que eu acho praticamente impossível. Sabe por quê? Porque reelegeram Rodrigo Pacheco, né? Mais ou menos como era o Geraldo Alckmin, né? O picolé de chuchu. Eu acho que o Rodrigo Pacheco ele vai mais ou menos nessa mesma linha aí. Ele não faz muita coisa, ele fica ali só colocando panos quentes, não leva adiante coisas que são fundamentais para o esclarecimento de problemas na nossa república. Mas, infelizmente, né, o fisiologismo dentro da política impera. Arthur Lira fica na Câmara dos Deputados como presidente e o Rodrigo Pacheco não faz nada, na minha opinião, lá no Senado Federal. Seguindo aqui, ó, diferentes versões. Marcos Duval já se contradisse, inclusive, nos próprios depoimentos à Polícia Federal. Durante todo o dia, Marcos Duval fez alterações e retirou pontos do relato feito inicialmente à revista Veja. Quem está contando uma história verídica dificilmente cai em contradição, porque esteve, participou do fato e vai lembrar de tudo e não fica mudando toda hora de versão, o que já mostra uma denúncia bastante fraca. Na quarta, primeiro, em discussão com integrantes do Movimento Brasil Livre, o MBL, Marcos Duval citou pela primeira vez a existência do encontro entre Bolsonaro e Silveira. Em uma transmissão ao vivo, ele disse que Bolsonaro teria imposto a ele a participação no plano. Primeira versão, então, Bolsonaro o constrangeu, o coibiu, estava obrigando ele, né, a participar do plano, mas ele mudou a versão. Vamos lá, abre aspas. Eu vou soltar uma bomba. Nessa sexta-feira 3, vai sair na Veja tentativa de Bolsonaro de me coagir, palavra certa que eu perdi ali, ó, coagir, para dar um golpe de Estado junto com ele. E é lógico que eu denunciei, fecha aspas aí, disse o senador. Então, frases do senador durante a live. Bolsonaro queria coagi-lo a participar de toda a ação, de todo o golpe. Vamos ver o que veio depois disso. A Polícia Federal e a Globo News, ou seja, em entrevista e depoimento, ele não atribuiu a responsabilidade do plano golpista ao ex-presidente. Então o presidente sai do protagonismo do golpe e entra o deputado Daniel Silveira. Fica aqui a pergunta. Por que será? Por que o Bolsonaro, então, antes era o chefe do golpe e depois passou a não ser mais? Fica aqui a questão e a sua opinião, claro que é importante. Coloca aqui que eu quero saber. Na primeira versão à revista Veja, Duval afirmou que o encontro havia ocorrido no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Ele teria sido levado até o edifício por carros descaracterizados da presidência. Então vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro era o articulador, o cabeça do golpe. Segundo, a reunião com Bolsonaro e Silveira teria acontecido no Palácio da Alvorada, que é onde o Bolsonaro mora, o presidente mora, agora é o Lula. Pela manhã, em entrevista à Globo News, mudou o local. Será que ele não sabia onde é que ele estava? Disse que o encontro havia acontecido na Granja do Torto, residência de campo do presidente da República. Deixa eu te contar um negócio. Palácio da Alvorada e Granja do Torto são lugares completamente diferentes e distantes um do outro. O cara é senador da República. Alguns dias da semana ele passa em Brasília. Com toda certeza ele conhece aí as sedes do poder, seja moradia, seja o local de trabalho, que seria o Palácio do Planalto, por exemplo. Ele não sabe dizer, primeiro era Palácio da Alvorada, depois Granja do Torto. Não parece uma denúncia muito fraca, uma contradição já muito banal para uma denúncia tão séria? Para a gente finalizar essa reportagem aqui, ó. Já para a Polícia Federal, citou que acredita que era a casa do presidente. Opa, agora é a casa do presidente. Que como nunca foi lá, não sabia exatamente
exatamente qual era a casa, se era a residência oficial, casa de lazer ou outra. Bom, agora ele não sabe mais nem onde é. Se é Palácio da Alvorada, se é Planalto, se é Grande do Torto, se é a mansão do presidente Bolsonaro em Brasília. Bom, ninguém mais tá sabendo. Então ele não tá sabendo de mais nada. Tá vendo aí como é que é uma denúncia fraca? E isso coloca basicamente ele num protagonismo. Agora só se fala em Marcos Duval. Inclusive tem um detalhe importantíssimo. Ele disse que iria renunciar ao mandato. Aí depois não vou mais renunciar, na verdade, olha, me convenceram que eu sou um senador muito importante para a República Brasileira. Sério? Importante demais? Então ele ia renunciar, agora não vai mais renunciar? Que história? Tá vendo como é que é uma denúncia fraca pra caramba? O que não significa que a reunião não aconteceu, que golpes não foram tramados, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô querendo dizer aqui que tá meio esquisita essa história. Isso precisa aí de informações mais contundentes. Por isso que já tem aí especulações de qual seria a verdadeira intenção desse senador. Segundo o Estadão, diz assim, ó, no seu título de reportagem: senadores falam de novo em CPI após Marcos Duval e governo teme envolver Moraes. Então, olha aí, seria uma arapuca, um cavalo de Troia, uma denúncia de golpe que levaria à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito que investigaria todo o processo eleitoral, inclusive chamando o ministro Alexandre de Moraes para depor no Senado, isso enfraquecendo Moraes que, querendo ou não, hoje é o grande aliado do governo petista, é quem mantém o Lula no cargo por tudo que fez e tudo que aconteceu no processo das eleições. Então, sem dúvida. Então, o petismo quer proteger os ministros do STF, principalmente o Alexandre de Moraes. Se liguei nas letrinhas pequenas. As declarações do senador Marcos Duval, Podemos Espírito Santo, reativaram o debate no Senado sobre a abertura da CPI dos atos antidemocráticos. Governistas como Randolfo Rodrigues, aliás, vou gravar um vídeo aqui do Randolfo Rodrigues, senador da República, que supostamente parece que, subtraiu o celular de alguém que foi dentro do Senado para questioná-lo sobre um projeto de lei bastante esdrúxulo que ele fez. Vou gravar um vídeo sobre isso para você aqui. Ele é do Rede, lá do Amapá. Defendiam a investigação, mas mudaram de ideia após o grande chefe, porque esse cara é o grande chefe, né? É ele que manda em toda a esquerda. A esquerda não tem vontade própria. É o que o chefe mandar. O Lula do PT rejeitar a iniciativa. Então o Randolfo Rodrigues queria uma coisa, o Lula falou, fica quieto, fecha a boquinha, o senador ficou quietinho. Já aliados de Renan Calheiros, o cara que é dono do Senado Federal, MDB do Alagoas, segue na defesa da abertura da comissão. Meu amigo, Renan Calheiros, ele é aliado, sabe de quem? É dele mesmo. Renan Calheiros está sempre ali no poder. Essa é a ideia. Já foi presidente do Senado, inclusive. Agora vamos lá. A cautela dos governistas, ou seja, dos aliados do Lula, neste momento se deve ao que consideram ser uma arapuca, uma armadilha, um cavalo de Troia. Eles creem que a oposição pode usar o colegiado, ou seja, a CPI, para desacreditar o ministro Alexandre de Moraes. Ah, sério? Precisa de uma CPI para isso? Do Supremo Tribunal Federal, STF, e usá-lo para fazer ataques ao judiciário. Então, a ideia aqui dos governistas, olha aí, os caras estão ligados no jogo político. Aqui não é para amadores. Simplesmente que as acusações do Marcos Duval, esse senador aqui lá do Espírito Santo, poderia gerar uma CPI que enfraqueceria o ministro Alexandre de Moraes, o próprio judiciário, e aí sabe-se lá o que ia acontecer. Se fala muito em Brasília que é o seguinte, uma CPI sempre se sabe como começa, mas nunca se sabe como ela termina, quem vai ser envolvido. Então a situação é grave demais, a denúncia é seríssima, embora me pareça muito frágil, muito fraca, sem provas, pelo menos até o momento. A ideia é que o Daniel Silveira agora é o grande culpado de tudo, que o Bolsonaro estava participando de forma passiva, né? Basicamente não falou nada, só escutou, e que o plano era esdrúxulo e ridículo, mas ainda assim totalmente ilegal. Agora fica a grande questão, por que o Marcos Duval mudou, o senador mudou a versão? O Bolsonaro era o chefe do negócio, ele teria proposto, foi o que ele disse na live, mas depois não, ele estava lá meio que sem fazer nada. Quem falou foi o Daniel Silveira. Fica aqui a dúvida, e para fechar, quero saber sua opinião. Afinal, salvador da pátria evitou o golpe ou traidor
do bolsonarismo. Vai colocar o Bolsonaro na cadeia. Daniel Silveira já voltou pra cadeia, tá? Daniel Silveira tá preso porque anda descumprindo aí medidas feitas pelo judiciário, principalmente pelo Alexandre de Moraes. Tamo junto? Esse era o assunto de hoje, quero saber a sua opinião. Vou voltar a gravar um vídeo de ontem que o YouTube tirou aqui o alcance, a monetização e tudo, porque eu coloquei alguns vídeos do Lula aí, né, e de petistas cometendo alguns atos aí impróprios. Vou regravar, retirando a parte que o YouTube não quer, então já fica ligado no canal. Mas para isso, para você receber todos os vídeos, inclusive os polêmicos, que até o YouTube corta o alcance, você vai ter que clicar aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, badala o sininho das notificações e deixa seu like. Deixa o like aí porque ele é importante demais. A gente tá quase chegando aos 100 mil inscritos. Conta aí com a sua ajuda pra gente bater essa marca tão importante aqui pro canal. Tamo junto? Beijão do Toby. Não esquece de colocar seus comentários porque eu leio todos. E já a regravação do vídeo de ontem que provavelmente você não viu porque o YouTube não entregou e cortou o alcance. Importante, hein? Muito importante o vídeo. Tamo junto? Beijo do Toby. Até o próximo vídeo. Tchau.